Olá, gente, tudo bem? O canal Resolvendo vai, por assim dizer, resolver aqui aquela questão que alguns têm se perguntado neste momento de pandemia, com a disseminação do novo coronavírus. Surgiu uma dica de português interessante que é a expressão pandemia mundial é um pleonasmo ou não? Portanto, acompanhe o nosso vídeo que vamos responder esta dúvida de muitos candidatos a concursos públicos ou estudantes que estão redigindo suas redações, seus textos, e surge essa dúvida no ato da escrita. Então, o que há de errado na frase pandemia mundial? Ela é pleonasmo ou não? Em primeiro lugar, a gente tem que definir de novo, para quem não sabe, ou para quem já sabe relembrar, o que é pleonasmo, o que vem a ser pleonasmo. Qualquer gramática que você pesquisar, que você consultar, vai lhe dar basicamente a mesma resposta. Para este vídeo, nós utilizamos o manual de redação da Câmara dos Deputados, que foi feito com base nas gramáticas também. E lá diz que pleonasmo é a redundância ou a repetição de um termo ou de uma ideia. Pleonasmo, basicamente, quando você comete um pleonasmo, você está repetindo uma palavra, uma expressão na mesma oração, digamos assim. E aí há alguns casos que os gramáticos, os linguistas, os especialistas dizem que são aceitáveis. Aceitáveis. Eu não vou aqui julgar em termos de certo e errado, porque essa questão de certo e errado em gramática, em língua portuguesa ou em qualquer idioma é bastante complexa. Muitos assuntos que envolvem a gramática não se resumem a certo e errado. Então, eles dizem que, por exemplo, na frase o deputado quis ver os acontecimentos com os próprios olhos, há um pleonasmo, digamos, aceitável, porque a frase quis enfatizar o modo como o deputado encarou os acontecimentos. Então ele quis ver visão, ver com os próprios olhos. Então se diz que essa frase ela quer acentuar a questão de que o deputado ele quis comprovar, conferir atentamente, com acurácia, os acontecimentos. Uma outra frase que se usa na poesia, na canção ou na prosa é, por exemplo, um sonho que se sonha coletivamente está fadado a transformar-se em realidade. Sonho que se sonha. E aí você vai lembrar do texto da canção de Raul Seixas. Sonho que se sonha só, sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, a redundância, o pleonasmo que existe na expressão sonho que se sonha, também é aceitável. Parece poético, parece bonito, fica a expressão elegante. Uma outra frase de exemplo aceitável. A questão foi debatida por horas, sem que se chegasse a uma conclusão final. Conclusão, a gente sabe que conclusão já evoca, já denota a questão de finalização. Então, mas aqui, nessa frase, o autor quis enfatizar a conclusão. Então, ele colocou conclusão final. Ou seja, é um pleonasmo, digamos, aceitável. No rol dos pleonasmos que são polêmicos, ou alguns dizem que são inaceitáveis, ou alguns ainda falam que são erros de português, estão as frases como: todos foram unânimes em apoiar a proposta. Ora, por que seria um pleonasmo inaceitável? Porque a pessoa desconhece que todos, na palavra todos, já existe implicitamente, ou seja, embutido nela, tacitamente, a expressão unânime. Todos já evoca unanimidade. Então, todos foram unânimes, seria um pleonasmo inaceitável. Quantos não são os crimes cometidos contra o erário público? Mais uma vez aqui, erário já se relaciona com dinheiro público, com recurso público. Então não seria uma expressão, digamos, correta, entre aspas, né? Abre aspas aí, correta,
fecha aspas, para se usar. Então, erário já é público. O palestrante apresentará um panorama geral da pandemia. Mais uma vez, panorama já dá a ideia de geral, de algo que é generalizado. Então, o palestrante apresentará um panorama da pandemia, seria, para alguns gramáticos, para alguns linguistas, a frase correta, a frase aceitável, sem a palavra geral. Ou a pandemia mundial do coronavírus aumentou o índice de desemprego. Alguns usuários da língua consideram mundial a expressão que causa o pleonasmo na frase pandemia mundial. O correto seria, para alguns, né? A pandemia do coronavírus aumentou o índice de desemprego. Então, algumas pessoas elas preferem utilizar apenas pandemia sem a expressão mundial. No entanto, pessoal, a gente tem que analisar o assunto com base na definição do que seja pandemia e endemia. Pandemia, o dicionário Caldas Aulet vai dizer que é uma epidemia que atinge toda uma região. Já dá a entender que epidemia é algo menor do que pandemia. Então, pandemia seria uma epidemia que cresceu, digamos assim. Já um outro dicionário, ele diz que a pandemia é uma doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por atingir uma região inteira, um país, um continente ou algo maior. Então, é daí que vem a expressão pandemia mundial, porque entende-se pandemia como algo que se alastrou por um espaço imensamente maior do que no caso da epidemia. Pensando nisso, temos que discernir então pandemia de epidemia. Pandemia de epidemia. Pegando aqui uma definição, uma distinção de um dicionário bastante popular hoje no Brasil, que é o Dício, por ser digital, então ele é muito popular. Ele fala que a epidemia é o aumento anormal do número de pessoas contaminadas por uma doença numa região determinada, num país, mas que não toma proporções geográficas maiores. Ou seja, se no Brasil estivesse acontecendo, estivesse muito forte, muito em voga, muito em foco a dengue, mas só no Brasil, em outros países não, então a dengue seria uma epidemia. A mesma coisa da Covid-19, se fosse só no Brasil, seria classificada como epidemia. Pandemia, por sua vez, é uma epidemia que se espalhou. Como eu falei antes, a pandemia é uma epidemia que cresceu muito, se espalhou geograficamente, saindo do seu lugar de origem, especialmente falando de doenças contagiosas, que assolam praticamente o mundo inteiro. Por exemplo, ele dá lá a pandemia da Covid-19, mas há outras. Só que na atualidade, 2020, fim de 2019 para 2020, a pandemia que está em voga é a Covid-19. Então, pensando nisso, quando você fala pandemia mundial, aqui já vem uma definição, uma posição do canal Resolvendo, com base nos estudos que fizemos, com base na linguística, com base no uso da língua portuguesa moderna. Quando você usa pandemia mundial para se referir à Covid-19, você não está cometendo um pleonasmo. Você está querendo muito mais enfatizar a palavra pandemia. E outra coisa, mesmo assim mundial se referisse ao mundo todo, não quer significar que a pandemia da Covid-19 está em todos os lugares, está no planeta inteiro. Porque você sabe que existem lugares no mundo, no planeta, que não estão sendo afetados pela pandemia de uma forma evidente. Então, esse mundial, a palavra mundial, usada com pandemia, ela vai reforçar o conceito da pandemia, vai dar-lhe um novo significado e vai acentuar o conceito. A gente sabe que a pandemia é mundial, mas nem por isso utilizar a expressão pandemia mundial vai ser um pleonasmo, vai ser uma redundância. É apenas uma expressão que vai enfatizar a gravidade
da pandemia da Covid-19. Então ela reforça o alcance da pandemia, que nem sempre atinge todo o planeta. Há lugares em que não chega. E para você ter uma ideia de como a palavra pandemia mundial, ela já se consolidou na língua portuguesa, já é aceitável no nosso uso do português padrão culto hoje, você basta olhar a imprensa, você basta ler a imprensa. E nós para encerrar esse pequeno tutorial, esse pequeno vídeo tutorial, a gente vai ler aqui 5 frases da imprensa de sites conceituados, ok? Um deles diz: OMS declara pandemia mundial de coronavírus. Um outro site também conceituado diz o seguinte: o coronavírus não é o primeiro causador de pandemias mundiais. Pandemias mundiais ele utilizou. Percebeu? Relembre outras doenças que mudaram os rumos da história da humanidade. Um outro site diz: a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou nesta quarta-feira, 11 de março de 2020, que há uma pandemia do novo coronavírus em escala mundial, ou seja, pandemia mundial. Bill Gates, em 2017, olha só, 2017, o nosso Bill Gates, o famoso Bill Gates, muito preocupado com essas questões ambientais, de subsistência, ele alertou para o risco de uma pandemia mundial matar até 30 milhões de pessoas em um ano. E, por fim, mais um site fala o seguinte: coronavírus virou pandemia mundial. Ok? Com isso, nós esperamos que você utilize a expressão pandemia mundial com mais segurança, sem temer o risco de ser taxado como um erro, como que você errou, como se você tivesse errado ao escrever pandemia mundial. Você não está errando, não. É uma expressão que já é aceita no português brasileiro, no português usual brasileiro, escrito ou falado. Até a próxima e um abraço.